Olá, meus amigos, meus irmãos, eu espero que vocês estejam todos bem. Desde já quero agradecer a participação de vocês, a comunhão que vocês estão tendo conosco através dos vídeos que nós estamos postando, né, nas redes sociais. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva no canal do YouTube, no meu canal particular, que é o Júnior Gadotti, e também no canal da nossa igreja, que é a Igreja Templo El Shaddai, onde nós postamos vídeos com frequência falando sobre a palavra de Deus para edificar a sua vida, para abençoar a sua vida e de outras pessoas que você conhece também, onde você pode enviar vídeos, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, para aprender mais a palavra de Deus, para aprender a verdade que está contida nas Escrituras. Então que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, nos seguindo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Por favor, nos ajude nesse trabalho, nesse projeto, que é para abençoar vidas, que é para edificar vidas e glorificar sempre o nome do Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Deus estar no controle de todas as coisas. Será que Deus está no controle de tudo? Será que em algum momento da sua vida você já pensou que Deus não tivesse o domínio sobre todas as coisas? Que Ele não tivesse poder ou força ou vontade de fazer algumas coisas? Em algum momento da sua vida você já orou e a sua oração não foi respondida? As coisas não aconteceram como você quer e você duvidou de Deus, duvidou do amor de Deus, do poder de Deus, da força de Deus? Será que Deus realmente está no controle de tudo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a soberania de Deus. E para isso, eu queria que nós começássemos com um texto que está em Isaías 46, no versículo 9. Nós vamos ler do 9 ao 11, que diz assim: Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início, eu já faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. E eu digo, o meu propósito permanecerá em pé, e eu farei tudo o que me agrada. Do Oriente eu convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que eu planejei, isso eu farei. Aqui nós estamos lendo um texto muito grandioso a respeito do próprio Deus. É o próprio Deus que está falando acerca dele mesmo aqui. E ele começa dizendo: Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. O que significa ser Deus? Por que ele frisa tanto aqui nesse versículo 9, que ele fala eu sou Deus? Ele coloca duas vezes isso. Eu sou Deus e não há ninguém como eu. Afinal, o que é ser Deus? Ser Deus é justamente ter o domínio e o controle e a autoridade de todo o universo. Ele é o Criador. E pelo fato de ele ser o Criador, tudo pertence a ele. Ele é o proprietário de todos os planetas, de toda a criação, de tudo que existe. Ele é Deus e não há nenhum outro. Aqui ele está querendo dizer que ele é um Deus incomparável. Ele é alguém incomparável. No patamar Deus, na categoria Deus, não existe ninguém ali. Ele está num patamar e numa categoria muito mais elevada do que nós, seres humanos, do que qualquer coisa que já foi criada. Ele está em um nível muito mais elevado. Ninguém pode se comparar ao poder, à grandiosidade, à majestade, à soberania de Deus. Ser Deus significa estar no domínio e no controle de tudo. Isso quer dizer que nada escapa dos olhos de Deus. Ele vê todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele sabe de tudo, ele sabe do passado, ele sabe do presente, ele sabe das coisas futuras e ele tem domínio. Ele decreta todas as coisas, ele tem autoridade, ele tem liberdade para fazer aquilo que ele quiser, porque ele é o dono, porque ele é o Criador, porque ele trouxe todas as coisas à existência pelo poder da sua voz. Isso significa ser Deus. Nós não encontramos nenhum ser humano que tem esse poder. Nós não encontramos nenhum ser humano que tem um poder de criar coisas do nada. Não temos nenhum ser humano ou uma mente que, ainda que for o mais inteligente do mundo, ela não tem poder para acalmar uma tempestade, ela não tem poder para fazer a chuva descer, ela não tem poder para fazer o sol brilhar de manhã e a lua brilhar à noite. Nenhum de nós temos esse poder. Apenas o Criador. E é por isso que ele diz, eu sou Deus e não existe ninguém como eu. Agora que aprendemos um pouquinho mais sobre quem Deus é, né? O que é ser Deus,
Nós vamos entrar um pouquinho mais na característica da soberania dele. Aqui ele diz assim no versículo 10: Desde o início eu faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Ou seja, desde o início, no princípio de tudo, quando ele criou todas as coisas, ele já viu o fim. Ele já sabe o último dia dessa terra. Ele já sabe o último dia da nossa vida. Ele já sabe tudo o que vai acontecer no futuro. Mas isso de saber o futuro está relacionado à onisciência de Deus. A onisciência significa que ele conhece todas as coisas. Toda a sabedoria, o conhecimento está em Deus. Mas não só a onisciência pertence a Deus, mas também a autoridade de decretar as coisas futuras. É isso que está dizendo aqui no versículo 10, a continuação. E eu digo, o meu propósito permanecerá em pé e eu farei tudo o que me agrada. Ou seja, todas as coisas que vão acontecer já estão planejadas e decretadas por Deus. Ainda que nós não temos esse poder para entender essas coisas, nós temos que entender uma coisa. Deus, além dele conhecer o futuro, ele não apenas sabe o que vai acontecer como se fosse um vidente ou alguém que tem uma bola de cristal e fica olhando para saber o que vai acontecer. Não, o futuro já foi decretado por ele. Ele determinou as coisas que vão acontecer. Ele sabe o que vai acontecer porque ele mesmo criou o futuro. Ele criou todas as coisas que estão para acontecer, coisas que nós nem pensamos, coisas que nós nem imaginamos. Se você olhar para trás na sua vida, alguns anos atrás, 10 anos atrás, você imaginaria tudo o que ia acontecer na sua vida de lá para cá? Você se olha hoje. Há 10 anos atrás você imaginaria tudo o que ia acontecer na sua vida, as coisas que você ia passar, as coisas que você ia conquistar, as coisas que você ia perder, as vitórias que você ia ter. Você não imaginava isso, mas Deus já conhecia. Deus já sabia tudo o que você ia viver e Ele sabe o que você vai viver daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, quanto Ele permitir que nós vivemos. Entenda uma coisa. Saber que Deus está no controle de todas as coisas não significa só que Ele está no controle das coisas grandes, né? Pelo fato de Ele ser Deus, que Ele domina os céus, que Ele domina a chuva, que Ele domina a tempestade, que Ele domina os mares. Mas não. Ele controla as coisas pequenas e os detalhes da vida. Os detalhes da minha e da sua vida. A nossa vida está no controle das mãos de Deus. Tudo o que acontece na nossa vida, Deus já sabia que ia acontecer antes de nós nascermos. Tudo que acontece na nossa vida já estava determinado por Deus. Todas as coisas. Eu sei que é difícil da gente entender isso, vivendo e olhando para a circunstância ao nosso redor e vendo o quanto de maldade existe e o quanto de sofrimento existe. E é difícil para nós conciliarmos a soberania de Deus, saber que Deus está no controle e saber que existe tanto sofrimento e tanta maldade nesse mundo. Mas uma coisa que eu quero que você entenda é que em tudo Deus tem um propósito. Em todas as coisas Deus tem um propósito e Ele vai fazer acontecer esse propósito. Ainda que o nosso pecado tenha afetado muito a nossa vida de maneiras terríveis, onde nós sofremos demais, coisas terríveis acontecem na humanidade, eu quero que você entenda que a maldade não provém de Deus. O pecado trouxe isso. Quando Deus criou todas as coisas, Ele olhou em cada dia da criação e Ele falou assim, e Deus viu que aquilo era bom. Deus viu que a sua criação era boa, porque ele é a essência da bondade, Ele é a origem da bondade. Então tudo de mal que acontece é fruto do nosso pecado. Agora nós podemos pensar, mas se Deus controla todas as coisas, por que Ele ainda permite o pecado? Porque tudo isso também faz parte dos seus planos e propósitos. Nós não conseguimos compreender. Mas se existe todas essas coisas, é porque algum plano maior Deus tem. Nós nunca vamos conseguir enxergar a mente de Deus. Nós nunca vamos conseguir compreender a mente de Deus. Mas Ele nunca pediu para a gente compreender. Ele só pede para a gente crer. E eu quero justamente frisar aqui quando acontecem situações ruins na nossa vida, onde nós desacreditamos da força de Deus, desacreditamos até da existência de Deus, porque como posso eu sofrer tanto e Deus saber disso e não fazer nada? Eu quero encorajar você a trazer de novo a sua fé de acordo com esses textos. Deus, Ele nunca perde o controle de uma situação. Deus, Ele uma situação jamais vai pegar Deus de surpresa.
como se Deus não estivesse esperando aquilo acontecer. Como nós já falamos, ele já sabe, ele já decretou todas as coisas. Ainda que a maldade esteja presente, ela estava dentro de um plano grandioso, soberano de Deus que nós não conseguimos compreender. Mas independente daquilo que acontece na nossa vida, Deus não deixa o seu domínio de lado. Ele não perde o seu controle, ele não perde a autoridade sobre o universo. Todas as coisas acontecem por algum propósito. Se coisas ruins acontecem na nossa vida, aparentemente, para nós podem ser coisas ruins, péssimas, como dores, sofrimento, perdas, desastres que acontecem na nossa vida, aos nossos olhos podem ser coisas terríveis. Mas para Deus, ele tem um propósito de permitir essas coisas acontecerem. Todas as vezes que acontecem coisas ruins conosco, Deus quer nos fortalecer, Deus quer nos ensinar coisas, Deus quer forjar o nosso caráter, Deus quer amadurecer a nossa vida cristã. Então, não olhe para a circunstância e achando que Deus não está no domínio, não está no controle, porque Ele está. Ele permite coisas acontecerem para algum propósito maior. E não cabe a nós dizermos o que Ele tem que fazer ou não, porque nós não somos o dono do mundo, Ele que é. Não cabe a nós ditarmos a Deus e dar ordens para Ele e dizer: Deus, você tem que fazer isso, eu não quero que você faça isso. Quem somos nós? Nós viemos do pó, Ele nos criou. Nós devemos apenas crer que Ele é o controlador de tudo, o governador de todas as coisas. Então eu quero que você receba essa mensagem de uma maneira bem encorajadora para que a sua fé fortaleça. Independente do que aconteça na nossa vida, nunca ache que Deus perdeu o controle. Nunca ache que as coisas escaparam da mão de Deus. As coisas acontecem e vão acontecer porque Ele quer que aconteça. É bem assim que funciona. Ele criou um mundo, Ele tem liberdade para fazer o que Ele quer. É isso que ele diz aqui no versículo 11. Eu convoco uma ave de rapina, eu trago um homem de uma terra distante, tudo para cumprir o meu propósito. O que eu quero, eu vou fazer. É isso que ele diz na sua palavra. Tudo o que Deus quer, Ele vai fazer. Então todas as coisas acontecem na nossa vida por decretos de Deus. Ah, mas e o nosso pecado quando nós erramos? Sim, nós erramos, a responsabilidade é nossa, nós temos a consequência, mas Deus permitiu. Tudo está dentro da permissão dele. Não existe nada que nós podemos fazer falando: não, eu mudei o plano de Deus, eu tenho autoridade para fazer coisas diferentes daquilo que Deus quer. Não. Deus está no controle e tudo o que Ele quer vai acontecer. Nós acabamos de ler isso. Jó 42, no versículo 2, quando Jó entende essa grandeza de Deus, ele fala assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Nenhum plano de Deus, não é homem que vai mudar o plano de Deus, não é o diabo que vai mudar o plano de Deus, não são os anjos, não são demônios que vão mudar, porque Ele faz aquilo que Ele quer. Tudo está dentro do seu propósito, dos seus decretos, da sua autoridade. Então, quando a gente entende isso, nós conseguimos descansar. Ainda que a nossa vida esteja com problemas, ainda que nós sofremos, estejamos com angústia, quando nós entregamos na mão de um Deus que tudo governa, nós conseguimos descansar. Para pensar, se você tivesse um problema muito grande e você não desse conta de resolver. Só que você tem um amigo que ele justamente trabalha nessa área do seu problema e você vai falar assim: olha, eu queria que você me ajudasse. Ele falasse assim para você: pode deixar comigo, eu vou resolver o seu problema. E você entregasse esse problema para ele, deixasse ele resolver, você iria para sua casa descansar sabendo que aquela pessoa vai resolver aquele problema para você. Você vai ficar livre daquele problema porque alguém se compadeceu de você para te ajudar e você vai descansar. Se nós podemos ter essa confiança em um ser humano que pode resolver coisas por nós, quanto mais o soberano de toda a terra, o Criador dos céus e da terra, quando nós entregamos o nosso problema a Ele, nossas dificuldades, nosso sofrimento, e Ele diz assim: eu resolvo qualquer coisa. Eu tenho poder para fazer qualquer coisa, eu tenho poder para criar um universo totalmente diferente, um universo novo, eu tenho poder sobre a chuva, sobre o sol, sobre a terra, sobre os astros, sobre o mar. Quanto mais a sua vida, que é tão preciosa para mim. A Bíblia fala que cada fio de cabelo nosso está contado por Deus. Imagina
ao cuidado que Deus tem com a nossa vida. Ele viu você sendo formado, Ele planejou a sua vida, Ele projetou a sua vida é um milagre de Deus. Ele projetou a nossa, Ele viu nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Ele nos viu crescer, Ele nos viu amadurecer, Ele nos viu conquistar coisas, Ele nos viu cair, Ele nos viu vacilar, tropeçar, chorar, Ele nos viu rir, sorrir. Ele viu todas as coisas e em todos os momentos Ele estava lá, presente, porque Ele é onipresente, Ele está sempre conosco. Então, nesse momento, entregue as suas ansiedades ao Senhor, entregue as suas angústias ao Senhor que domina e controla todas as coisas. Isso tem que ser um motivo de ânimo e de esperança para nós. E lembre-se sempre de uma coisa: Deus, Ele é justo e bom. Ele jamais comete maldade e Ele jamais comete erros. Se você passou por situações onde você achou que foi injusto na sua vida, lembre-se disso, Deus jamais comete injustiça. Ele jamais comete erros. Tudo que Ele faz é bom e perfeito. Deuteronômio 32, o versículo 4 diz: Ele é a rocha e todas as suas obras são perfeitas. Ele é Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. Ele é um Deus bom. Em toda a palavra nós vemos essa referência a Deus. A sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. Ele não é um Deus que quer te deixar para baixo, Ele não é um Deus que quer lascar com a tua vida. Ele é um Deus que vai usar as coisas ruins que acontecem na nossa vida para o nosso bem, para o nosso crescimento. E Ele está no controle, no governo e na autoridade de todo esse universo. Jamais deixe de acreditar nisso. Ainda que a nossa fé fraqueje um pouco, ainda que nós enfraquecemos um pouco e tememos e duvidamos ainda um pouco, não deixe de acreditar nessas verdades. São elas que sustentam a nossa vida e são elas que nos aproximam de Deus. Que Deus possa confortar seu coração, encher o seu coração de alegria, renovar a esperança, renovar a fé e que nós possamos juntos glorificar sempre o nome do soberano, o Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida.